Irmãos, bom dia, graça e paz a todos. Louvado seja Deus por mais um dia do Senhor. Nós temos o prazer de aprender da palavra de Deus em comunhão, né, uns com os outros. Então vamos começar orando, pedindo a Deus a sua iluminação e a sua graça sobre nós, e aí nós começamos o nosso estudo. Amém? Amém. Oremos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te damos graças, te louvamos, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia. E Pai, nós te pedimos essa hora que o Senhor nos agracie com o ensino da tua palavra, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor use, ó Deus, o teu servo e o capacite para isso. Que o Senhor também nos capacite, ó Deus, a aprender da tua palavra. Nós, como lemos agora há pouco, nós temos a mente de Cristo. Nós somos espirituais e podemos compreender as coisas do teu Espírito, ó Deus. A menos que ainda não tenhamos nascido de novo, ó Deus, e se isso não aconteceu, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia, pelo louvor da tua glória. Mas cremos que isso já aconteceu e por isso te louvamos. É por essa razão que estamos aqui, porque o Senhor abriu o nosso coração, nos deu um coração de carne, um novo coração para que possamos, ó Deus, assim, entender as coisas do Senhor e te adorar em espírito e em verdade. Obrigado por tudo, em nome de Jesus oramos e te bendizemos. Amém, Senhor, amém. Irmãos, então, como o pastor disse, nós vamos tratar hoje, Nairo, baixa só um pouquinho, acho que está um pouco alto, né? Tá bom? Dá para escutar aí atrás? Então tá ótimo. O pastor disse que nós vamos tratar de uma questão prática dessas doutrinas do calvinismo. Nós já vimos até aqui sobre o quê? Os 5 pontos, vamos lembrar aí? A irmã anotou ali, ó. Depravação total. Isso. Opa, peraí. Expiação o quê? Limitada, muito bem. Ilimitada. Isso, tiruía. E o que mais? Não tem livre-arbítrio, não? Amém, então. Que bom, né? Todo mundo lembrou. Então, irmãos, hoje... Eita, Nária, me ajuda aí que falhou aqui o negócio. Agora foi. Então, hoje nós veremos sobre a questão que o calvinismo ele é uma doutrina prática, né? Ele ensina uma doutrina prática. Então, nós vamos falar hoje sobre o calvinismo e a vida cristã, e para isso nós vamos falar esses 3 pontos aqui: qual é a meta da vida cristã, a praticidade desses 5 pontos do calvinismo, e o que é a vida cristã, e por fim, algumas aplicações do nosso estudo. Vamos começar lendo então Efésios capítulo 4. Efésios 4, versículos 17 a 24. Efésios 4, do 17 ao 24. Todos acharam? Amém. Assim diz a palavra de Deus: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos segundo a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em retidão e justiça procedentes da verdade. Amém. Amém. Então, irmãos, qual é a meta da vida cristã? Nós
saímos do mundo. A Bíblia diz que Deus nos tirou das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E aí, qual é a meta da nossa vida agora? Uma vida de comunhão e santidade permanente. Alguém mais? Salvação, mas já fomos salvos. Mas não se esqueça do quinto ponto pregado pelo irmão Danilo, que Deus nos fará perseverar, né? Isso. Eu acho que no sentido que ele disse é quando o apóstolo Paulo fala de desenvolver a salvação. Ah, sim. No sentido De crescer na graça. crescer em santidade e na graça do Senhor. Oi? Amém. Vamos lá, alguém mais? Danilo? De certo modo, essa pergunta nos remete à primeira pergunta do breve catecismo. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus. Então, nossa meta da vida cristã é continuar glorificando o nosso Deus. Amém. Mais alguém? Amém. Então, irmãos, eu quero trazer aqui eu sempre gosto de Calvino. E Calvino vai dizer assim, essas aqui são minhas palavras, tá? Depois vem as dele. O propósito da vida cristã é a nossa conformação com a imagem de Cristo. É justamente aquilo que o nosso catecismo diz. É glorificar a Deus ao ser feliz. John Piper eu acho interessante o que ele fez. Ele diz assim, ao sermos felizes com Deus para todo sempre. Sendo feliz com Deus para todo sempre, alegres. Nós somos chamados para sermos perfeitos. Como perfeito é o nosso Pai que está nos céus, assim como Jesus é perfeito. Você vê, Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 5, 48, vamos abrir aí, no Sermão do Monte, depois de explicar a lei de Deus, o Senhor ele vai dizer o seguinte, portanto, Mateus 5, 48. Alguém, por favor, abre em Efésios 5, 1. Mateus 5, 48 e Efésios 5, 1. Mateus 5, 48, quem achou pode ler, por favor. E agora Efésios 5, 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. O que é que Deus quer de nós, então? Deus quer que a gente viva em pecado, que por mais que Ele saiba que a gente é pecador, mas Ele quer que a gente permaneça nesse estado? Não. O propósito de Deus para nós, e isso só vai ser cumprido naquele dia glorioso, em que Cristo vai voltar e nos transformar. O propósito para o qual Deus nos chamou é para sermos semelhantes a Ele, sermos conformados à imagem de Cristo. E Cristo não é um pecador, Cristo não é uma pessoa que tem falhas, Ele é perfeito. Portanto, quando Deus nos chamou, Ele não nos chamou para continuarmos sendo as pessoas que nós somos, ou vivendo a vida que nós vivíamos. Ele tem um padrão elevado. Entende? Eu não estou falando de riqueza, essas coisas, status social. Não é isso. Nós estamos falando de sermos assim como Deus é. Também não estou dizendo que nós seremos santos no mesmo grau que Deus é santo, ou perfeito no mesmo grau que Deus é perfeito. Porque só Deus pode ser assim. Ou sermos como Deus. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Mas o que Cristo diz, olha, se a justiça de vocês não excederem a dos fariseus, olha, o negócio está ruim. Então vocês têm que ser perfeitos, como perfeito é o Pai de vocês. Vocês têm que olhar para Cristo e entender, Ele é o modelo. Deus enviou Ele para que nós olhando para Ele, pudéssemos não só nos espelhar, mas querermos ser iguais a Ele. Não em divindade, mas como a pessoa perfeita que Ele é, sem pecados. Porque, irmãos, veja,
Aí talvez você diga assim, mas isso é impossível. Agora é claro que é. Mas abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3. Eu vou citar esse texto mais à frente. Filipenses 3, versículo 12. Olha só o que é que Paulo diz aqui, Filipenses 3, 12. Não que eu já tenha recebido, ou já tenha obtido o quê? A perfeição. Mas ele faz o quê? Prossigo para o alvo, prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Cristo é a meta da nossa vida. Essa perfeição em Cristo que nós devemos buscar. É por isso que Deus, nessa vida, está corrigindo as nossas falhas. Eu acho que é Tito capítulo 2. Isso, Tito capítulo 2, versículo 11 e 12. Olha o que diz aqui. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Agora, essa palavra aqui é muito interessante, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Deus está nos educando, Deus está corrigindo em nós o pecado que... Corrigindo o pecado é complicado, né? Mas Deus está nos levando a sermos semelhantes ao seu Filho. A meta da nossa vida é isso. Agora, olha o que Calvino vai dizer nas suas Institutas. Ele diz assim, portanto, não cessemos de buscar a meta proposta, aproveitando constantemente os benefícios da vereda do Senhor, e não desanimemos, ainda que o nosso proveito seja diminuto, mesmo que o nosso progresso não corresponda ao que imaginávamos, o esforço não foi totalmente perdido, quando se vê que o dia de hoje supera o de ontem. Somente fixemos os nossos olhos na meta com pura e sincera simplicidade e façamos todos os esforços possíveis para alcançá-la, sem acariciar nosso ego com vã adulação, nem desculpar os nossos erros morais. E aí ele continua e diz assim, esforcemo-nos sem cessar, empenhados em que cada dia sejamos melhores do que somos, até alcançarmos a bondade suprema que devemos buscar durante toda a nossa vida. Perfeição que obteremos quando, despojados da fraqueza da nossa carne, seremos feitos plenamente partícipes dela, isto é, partícipes, né? Dela, isto é, quando Deus nos acolher para vivermos para sempre em sua companhia. Se Deus não nos chamar à perfeição, assim como Cristo é perfeito, como Ele é perfeito, meus irmãos, nós sempre teremos uma desculpa para pecar. Ah, Deus é assim, mas eu não consigo ser como Ele é. Mas veja, a Bíblia diz, sejam santos como Deus é santo. Abra sua Bíblia em 1 Pedro aí, capítulo 1. Após Pedro dizer assim, sede santos, citando o texto, né, porque eu sou santo, no versículo 17, olha o que ele diz. 1 Pedro 17, Pedro vai dizer assim, ora, se invocais como Pai
aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor e tremor, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas incorruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados de quê? Do vosso fútil procedimento, que vossos pais os legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Ou seja, se vocês chamam a Deus de Pai, é o que Pedro está dizendo, vocês têm que viver em santo temor diante de Deus. Aí você vai lá para 2 Pedro, capítulo 3, e Pedro agora vai dizer assim: alguns julgam demorada a vinda do Senhor, mas você deve entender que um dia para Deus é como 1000, e 1000 dias para Deus é como um dia. Então Deus tem um tempo determinado para a vinda de Cristo. Aí Pedro vai dizer assim: virá o dia do Senhor como um ladrão. Preste atenção, versículo 13, versículo 11, perdão, visto que todas as coisas hão de ser assim, desfeitas, deveis ser tais como os que andam, os que vivem em santo procedimento e piedade. Por que Pedro está dizendo isso? Olha um pouquinho antes, o dia do Senhor vem como um ladrão, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Pedro está dizendo assim: olha, os ímpios também serão consumidos com a ira de Deus. E se você sabe que esse dia vem assim, e se você sabe que Cristo alertou a sua igreja quanto a esse dia, e esse alerta vale também para os ímpios, se você sabe que as coisas serão assim, você tem que viver em santo procedimento diante de Deus. Pode falar. Sim. Sim. Segura o seu argumento aí. Vai, lá na frente o senhor volta a esse ponto, pode ser? Mas tem a ver com o estudo, tá? Então, voltando lá a Filipenses, capítulo 3, versículo 12 a 16, nós vimos que Paulo diz que o propósito aqui é a perfeição em Cristo, né? E é isso que nós devemos buscar dia a dia. Não é mais andar conforme os desejos da nossa carne. Agora, irmãos, sejamos honestos. É fácil ser crente de verdade? É fácil ser um crente de verdade? Não é não. Não é. É possível? É. Nós seremos perfeitos agora? Não. Nós não somos metodistas. Como John Wesley cria que o homem pode chegar a uma perfeição tal, que ele pode até passar um dia sem pecar. Possivelmente isso, né? A ideia dele de perfeição cristã. Mas veja, por mais que a gente não consiga chegar à perfeição total agora, o que Deus quer de nós é nada menos que nós sejamos como Ele é. Não em sua divindade, mas perfeitos como Ele é perfeito. É isso que Deus quer. Deus não pode querer menos do que isso, porque Deus é santo, santo, santo. Aí você está lá no seu trabalho, como a gente vem conversando no Gurupi, essas coisas, né?
como agir lá no trabalho, como agir lá na sua faculdade, na sua escola, na sua família. Você tem que agir com santidade. Ah, mas não, eu vou para o meu trabalho, eu tenho uma pessoa lá muito assim, que toda a vida está falando besteiras ao pé do meu ouvido. Você tem que ser santo nessa hora. E aí, vou citar uma situação que surgiu lá, né? Como é que um crente vai para a academia? Aquela situação toda. Você tem que ser santo lá. Irmãos, preste atenção nesse detalhe. Não é muito mais fácil ser santo aqui nesse contexto? Nessas 4 paredes, nós estando aqui, todo mundo louvando a Deus, pensando no estudo bíblico, na pregação quando o pastor está pregando, né? Não é muito mais fácil ser santo aqui? Mas e quando a gente passa daqueles portões? Aí quando a gente passa daqui, aí o diabo, que também não pense que o diabo está agindo no nosso meio, porque ele age. Que na hora da pregação ele está lá, meu irmão, olha aí no celular o horário do jogo. Ele está lá. Agora, quando você passa aqueles portões, ele vai lhe atormentar de forma pior. Mas o Espírito de Deus também está lá com você, está lá com você. E aí nós temos 2 opções, ou dar ouvidos a Deus, ou dar ouvidos ao diabo. 2 opções. Ou nós servimos a Deus com todo o nosso coração, ou nós servimos ao diabo com todo o nosso coração. E aí eu sou jovem, eu já estou chegando na UPH, tá? Mas estou na UMP ainda. Mas veja, aí eu vou falar aos meus irmãos jovens aqui como eu. Meu irmão, você tem tantas tentações, tantas. O diabo lhe tenta tanto, quando você abre lá a internet no seu celular, quando você está na sua escola, na sua faculdade ou no seu trabalho. Você tem que ser firme, forte, apegado a Deus. Quando você está com seus amigos, infelizmente, surgem aquelas conversas, como Paulo vai dizer assim, chocarrices, gracejos imorais. E aí Paulo vai dizer assim, você tem que reprovar as obras das trevas. Você não pode viver como eles. Isto, portanto, digo no Senhor, testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na obscuridade do seu entendimento, alheios à vida de Deus, porque eles não têm vida com Deus. Mas se você tem vida com Deus, aí Paulo está dizendo assim, nós devemos prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, que é a nossa perfeição em Cristo. Não vivermos como esse mundo, porque esse mundo vai passar. Aí Pedro diz assim, mas a palavra de Deus que vos foi evangelizada, essa permanece para sempre. E se você não for santo, aí eu vou lhe dizer uma coisa, você pode vir para a igreja, por causa dos seus pais, por causa de um amigo, por causa que você acha legal, por causa que lá na igreja a pregação é reformada. Quantos reformados, infelizmente, não estão aí? Eu sou reformado. E eu não estou falando isso com raiva, tá, irmãos? Mas é uma tristeza no nosso coração quando a gente vê muitos dizendo assim, eu sou reformado, mas no meu trabalho eu sou um demônio. Na minha escola eu sou um perverso. Eu sou reformado, eu sou calvinista de 5 pontos. Depravação total, eleição incondicional, graça ilimitada, expiação limitada, graça irresistível, perseverança nos santos. Eu creio em tudo isso. O problema é que lá onde eu estou, eu sou um reformado disfarçado. Ah, que tristeza é ver um jovem assim. Não é só jovem não, qualquer um de nós. Porque Cristo disse, se a vossa justiça não exceder a dos fariseus. Os fariseus eram assim. Não só eles, muitos. Vou fazer uma oração aqui longa, diante de todo mundo, com minha roupa santa, com as minhas vestes, que eu pareço um sacerdote quando vou para o templo, eu entro lá, ofereço o meu animal. E você olha lá para o texto de Malaquias, e Malaquias, Deus falando por intermédio dele, mas o seu animal vem cheio de sujeiras.
É impossível que Deus aceite isso. Irmãos, eu acho que volta e meia a gente tinha que ler o livro de Malaquias. E contextualizar ao nosso tempo. E perguntar assim, meu Deus, o meu sacrifício de louvor está sendo aceito pelo Senhor? Quando eu estou aqui ouvindo a pregação, o Senhor está aceitando a minha adoração? O culto do início ao fim é adoração a Deus. Seja cantando, seja ouvindo a palavra, seja orando, fazendo todas as coisas, tudo aqui é adoração. A pergunta é, Deus, o meu culto está sendo aceito diante do Senhor? Meu irmão, não viva uma falsidade diante de Deus, porque Deus conhece. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo. Veja só. Versículo 16 a 19. Evita igualmente falatórios inúteis e profanos. Capítulo 2, perdão, irmãos. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 16 ao 19. Evita igualmente falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. A alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todos aqueles que professam o nome do Senhor. Deus conhece aqueles que lhe pertencem. Eu quero trazer desde já uma aplicação para nós aqui, irmãos. Se hoje algum de nós está aqui vivendo uma vida longe do Senhor, você precisa se arrepender hoje. Dizer, Deus, eu preciso sair dessas coisas. O Senhor conhece os que lhe pertencem, o Senhor me conhece. Cristo conhece as suas ovelhas, o Senhor me conhece. Não seja uma farsa diante de Deus, porque naquele dia, como Pedro diz, naquele dia todos serão destruídos. Isso é muito terrível. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ontem nós saímos para evangelizar, e foi um negócio assim que nos tocou, não foi, Raí? Danilo ali. Meus irmãos, nós vimos a dureza assim do coração do povo, de uma forma, que Danilo falou uma coisa depois, que eu fiquei pensando, se toda a igreja saísse para evangelizar, a igreja veria, olha, como é difícil o coração de um descrente. Ele é duro como uma pedra. Aí Danilo, pregando lá o evangelho, quando chegou naquele ponto, que ele levou o cidadão a dizer assim, eu sei que eu sou um pecador. Aí Danilo diz assim, você sabe qual é a consequência para um pecador sem Cristo? É o inferno. Aí o cara, não, mas peraí, Deus não vai jogar um filho seu no inferno. E já ficou chateado com aquela coisa, e Danilo pregando para ele, aquela coisa bem calminha, explicando, e a dureza de coração. E aí é por isso que eu lhe digo, se os ímpios são assim, quanto mais uma pessoa que pode vir para a igreja e viver uma farsa diante de Deus, achando que no último dia vai escapar do Senhor. Não vai. Não vai. Não adianta correr. Olhe, naquele dia os homens se esconderão nas cavernas, perderão para que a morte chegue até eles, tentarão se esconder da face do cordeiro irado de Deus, daquele leão feroz, e não conseguirão. Não tem quem fugir de Deus. É como um homem, como diz o texto sagrado, o homem chegou, colocou a mão numa parede, foi picado por uma cobra, saiu de casa, se encontrou com um urso e com um leão. Não tem para onde fugir. Não tem para onde fugir. Então, irmãos, esse é o propósito da nossa vida. Eu vou adiantar aqui, porque eu fiquei muito nesse ponto, né? Mas qual é a praticidade dos 5 pontos calvinistas? Veja, a doutrina da eleição, da depravação total, nos ensina que
carecemos da glória de Deus. Mas o Espírito Santo nos convenceu e continua nos convencendo de que somos pecadores e merecidos da graça de Deus e só encontramos esperança em Cristo. Então você olha para essa doutrina e você diz assim: ah, miserável homem que eu sou, mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A eleição incondicional nos ensina que Deus nos amou e nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis. Aí alguém pergunta assim: ah, mas se você é predestinado, então pode viver do jeito que quiser e vai ser salvo no último dia. Não. O propósito de Deus escolher um povo é para ser santo e irrepreensível. Se você crê que é um eleito de Deus, como é que tem que ser a sua vida e a minha vida? Santidade e irrepreensão. Vamos lá. Alguém lê aí, por favor, a expiação limitada. A expiação limitada nos declara que somos. Pode ler? Limitada. A expiação limitada nos declara que somos miseráveis, mas também somos alvos da misericórdia e da graça salvadora do Senhor. Portanto, devemos ter um coração grato e cheio de amor e de adoração a Deus. Pode ler o outro ponto, irmãozinho. A graça irresistível nos mostra que, para que fôssemos alcançados, foi necessário que o Evangelho tivesse sido pregado para nós. Isso nos incentiva a pregar a palavra, pois ele é o poder de Deus para a salvação Do pecador. Aí aqui você vê amor, misericórdia de Deus, que nos levou a Ele e que nos incentiva a fazer o quê? Ide, portanto, pregar o Evangelho a toda criatura. Se Deus me salvou, o presente de Deus é assim, esse presente é para você compartilhar com todo mundo. É Cristo, é a salvação. Vá lá e compartilhe. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar de sua misericórdia. E é por isso que você tem que entender, quando eu for evangelizar, não depende do meu poder, da minha persuasão, depende do poder de Deus. É Ele quem convence. Continue pregando a palavra de Deus. E por fim, alguém por favor, leia esse ponto aí. A perseverança dos santos nos ensina que o Deus que viu a nossa miséria e por amor nos elegeu, predestinou, deu o seu Filho unigênito para pagar os nossos pecados e nos chamou das trevas para a luz. Mesmo Deus nos faz perseverar na fé até o fim. Até o fim. Foi o último estudo, né? Danilo deu. Então, nos ensinou sobre isso aí. Mas, irmãos, o que é a vida cristã? Se a gente for falar o que é a vida cristã, e não trazer apenas alguns pontos, nós vamos ter que ficar aqui o dia todo, né? Porque falar de vida cristã é falar de uma vida toda. Mas tem algumas implicações. Eu quero trazer alguns pontos para nós aqui nessa manhã. Mas eu quero perguntar para os irmãos, o que é a vida cristã? Irmã Giselane. Obediência e santidade. Alguém mais? Uma caminhada com Deus. Ter sempre na sua vida, na sua mente, no seu coração, Cristo como o seu Senhor, o seu guia, e que nenhum outro tipo de ensinamento que não seja verdadeiro cristão penetre na sua mente, mas sim o verdadeiro cristianismo, que é seguir a Jesus no coração. Seguir a Cristo de todo o coração. Pastor, ia falar? Não. Alguém mais, irmãos? O irmão Wellington, muito calado. Diga-nos. Irmãos, eu trouxe aqui alguns pontos a respeito desse assunto, e eu espero que eu consiga falar de todos, tá? Então, a primeira coisa que eu coloquei aqui é que a vida cristã é uma vida aos pés do Senhor Jesus. Você lembra daquele texto lá de Marta e Maria, né? Enquanto Marta estava lá cuidando da casa, chegou Jesus e aquela ruma de gente com ele, na casa dessas duas mulheres. E aí Marta ficou desesperada. Meu Deus do céu, e agora o que é que eu faço? Vou ajeitar a casa, vou fazer o almoço, ou a janta, não lembro agora se diz lá o
período do dia. Chegou lá e nós temos que receber essa gente. E aí Maria fez o seguinte: mas eu vou me sentar aos pés do Senhor e ouvir o que Ele tem para mim. Né? Geralmente eu aprendi isso com um autor chamado Kevin DeYoung, num livro dele chamado Super Ocupado, por sinal é um ótimo livro, se os irmãos quiserem ler. É um livrinho pequeno, tá? Nesse livro ele faz uma coisa que eu nunca tinha visto alguém fazer. Ele diz assim: olha, você não pode culpar tanto assim Marta, porque em algum ponto ela tinha razão. Porque veja, chega uma pessoa na sua casa, você não arrumou, essa pessoa do nada chega para almoçar, você tem que fazer as coisas, e é uma pessoa muito importante, e aí lá vai você fazer. Só que, ao que parece, Cristo só queria uma coisa: olha, Marta, Marta, uma coisa só basta, é você ter a mesma atitude da sua irmã. E isso aqui não pode ser tirado da sua irmã, porque ela fez a melhor coisa, é ouvir a Deus, é viver aos pés do Senhor, é fazer como aquela mulher que chegou por trás de Cristo e se curvou e chorou nos seus pés e enxugou as suas lágrimas com seus cabelos, reconhecendo a sua miséria, dizendo assim: Senhor, quem sou eu diante de Ti? E aí eu enxugo as minhas lágrimas nos Teus pés, com os meus cabelos, para entender assim: é aos Teus pés que eu quero viver. Essa é a minha condição diante do Senhor, curvada, assim mesmo. E aí, irmãos, eu coloquei uma palavra aqui: devoção. Isto é, uma vida aos pés do Senhor, isto é, de devoção e entrega total. Vamos abrir em Lucas capítulo 14. Lucas 14, 25 a 33. Por favor, alguém que achou, pode ler. Lucas 14. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Gravado? Está sendo gravado? Vou repetir. Grandes multidões acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para construir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Esse texto fala de discipulado, né? Mas esse texto também nos ensina que nós devemos ter uma vida de entrega total ao Senhor Jesus. Essa palavra devoção, ela é uma coisa assim muito, que parece ser muito católico, né? Católico romano. Mas o problema é que a gente acaba desprezando as palavras em detrimento de outras religiões e não fazendo caso dela, né? Ou seja, não pegando a palavra para nós. Mas o que Deus quer de nós é que nós sejamos devotos a Cristo. Temos uma vida assim de devoção aos pés do Senhor. E só a Ele, né? Uma vida entregue totalmente a Ele. Então a vida cristã é isso, é essa entrega, essa devoção ao Senhor, né? Não como se fosse um ídolo, porque Cristo não é um ídolo, Ele é Deus, tá? Segundo lugar,
é tomar a nossa cruz todos os dias e seguir a Cristo. Isso envolve o quê? Matar o nosso velho homem, se revestir do novo homem. O texto que a gente leu lá no início, né? Não foi assim que vocês aprenderam a Cristo, mas vocês devem fazer todos os dias isso, renovar o vosso homem interior, né? Lá em Romanos 8, Paulo também vai dizer que aqueles que são da carne pendem para a carne, aqueles que são do Espírito pendem para coisas do Espírito, porque Deus conhece todo aquele que lhe pertence, todo aquele que lhe pertence é guiado pelo Espírito de Deus. Estou resumindo o capítulo 8, tá? Até o versículo 14 aí. Então, nós devemos todos os dias matar o nosso velho homem. Tem um livro que eu indico aí para os irmãos, que se chama Mortificação do Pecado, de John Owen. Tem uma versão pequenininha assim, que dá para você ler num dia ou numa semana, meditando ali. E Owen está sempre dizendo isso, ou você mata o seu velho homem, ou o seu velho homem vai matar você. Entende isso? Aí você diz assim, mas eu preciso matar o quê? Você precisa matar o seu ódio. Você precisa matar aquelas concupiscências da sua carne. O olhar maldoso, os pensamentos iníquos, o coração que se desvia de Deus. É esse homem que você tem que matar. Então, a frase de Lutero, eu acho interessante, né? Lutero dizia assim, eu pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do meu batismo, mas eu descobri que o miserável sabe nadar. Então, veja, não se engane, porque se a gente achar assim, eu sou muito forte, meus irmãos, a Bíblia diz, vede prudentemente como andais, como sábios, não como nécios e sim como sábios. Paulo vai dizer assim, olha, tome cuidado para você que está de pé agora, não venha cair. Negar a si mesmo. É isso aí. Isso implica também uma vida de rendição à vontade de Deus, que busca o enchimento do Espírito Santo e a plenitude do poder de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantas vezes nós oramos por isso aqui? Deus, encha-me com teu Espírito. Deus, dá-me a plenitude do teu poder. É o que Paulo ora lá em Efésios capítulo 3, para que Deus lhes conceda. Vamos ver lá, irmãos. Efésios 3, na oração de Paulo, ele vai nos dizer assim, versículo 17 a 19. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Toda a plenitude de Deus. É orar dizendo, Deus, dá-me poder do alto. Deus, encha-me com o teu Espírito Santo. Agora vá lá para o capítulo 5. Versículo 17 e 18. Um dos irmãos que achou, pode ler, por favor. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Essa é uma oração que nós devemos fazer. Deus, encha-me com teu Espírito. Dá-me a plenitude, como diz aqui, né? Para sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Amém. Quarto lugar, então, outro ponto que nós vemos aqui é que a vida cristã é amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. E também significa odiar e reprovar o pecado. Agora, vá lá para Efésios capítulo 5. Efésios 5, nós não vamos ler tudo isso aí não, tá? Que é muita coisa. Mas depois de Paulo falar da questão lá de conversas torpes, palavras de chocarrice, coisas inconvenientes, vida incontinente, idolatria, ele vai dizer assim, ninguém vos engane com palavras vãs,
por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, vocês não podem ser participantes com eles, porque vocês eram trevas, agora são luz no Senhor, andem como filhos da luz. Aí agora ele vai dizer assim no versículo 10, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e versículo 11, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Lembra daquilo que eu falei lá no início sobre a questão da perfeição? Que assim como Deus é perfeito, nós devemos buscar sermos perfeitos como nosso Pai Celestial é. É isso que Paulo está dizendo. Você tem que reprovar o pecado na sua vida. Nós temos que fazer isso diariamente. É como Owen de fato diz, ou você mata o velho homem, ou ele mata você. Não podemos dar brechas na nossa vida para que o nosso pecado, o diabo, façam da nossa vida uma vida distante do Senhor. Se nós nascemos de novo, a consequência disso é busque santidade dentro de Deus, busque a perfeição no Senhor. Amém? Então, falar em odiar parece uma coisa muito pesada, né? Mas onde é que na Bíblia diz que Deus ama o pecado? Ele aborrece do pecado. Ele odeia o pecado. Isso é um ódio santo, né? E a gente tem que ter cuidado com essa história de, Deus não odeia. Olha, Deus é amor, mas um atributo dele também é sua justiça santa que odeia o pecado. Né? Então veja, nós devemos reprovar o pecado e odiá-lo, porque ele não serve para a nossa vida. Mas em sétimo lugar, é fazermos tudo para a glória de Deus, com excelência, sem necessidade de sermos vistos por quem? Pelos homens. Aqui é onde eu volto, o ponto que o Senhor tinha falado lá atrás, né? Da questão do seu trabalho. Irmãos, outro dia a gente lá no Gurupi entrou nesse assunto aqui, foi interessante porque, rapaz, ontem foi demais, não foi aí? Ontem a gente foi até 10h30 da noite. E é bom porque nessas conversas surgem esses assuntos assim. Veja, teve um dos nossos estudos em que a gente falou de fazer tudo para a glória de Deus. E nesse estudo ele nos ensinou que aquilo que Jesus diz, olha, abre a sua Bíblia, vamos abrir aí, Mateus capítulo 6. Mateus 6, versículo 1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Mas Jesus está sendo muito bom com a gente aqui, não está? Tipo, está lá o irmão, é Ozenildo ou Ozenildo? Ozenildo. Está lá o irmão Ozenildo no seu trabalho, e aí alguém elogiou ele, e aí lá por dentro, lá no fundo do seu coração, ele está dizendo assim, olha Deus, eu mereço. Eu faço bem demais no meu trabalho. Eu estou fazendo esse trabalho justamente para as pessoas me elogiarem. Não é isso que o Senhor faz, tá? Pelo amor de Deus. Amém. Inclusive na empresa, um dos que mais trabalha, roda em média 2.000 quilômetros por semana. Mas sempre com a graça de Deus na minha vida. E quando alguém me agradece pelo bom serviço, eu nunca trago para mim. Eu automaticamente, até no automático. Deus seja louvado. Amém, é isso aí. Esse é o propósito, né, do nosso trabalho, de tudo que nós fazemos. É dar glória a Deus. Porque quem foi que nos deu o trabalho? Foi Deus. Então, por que a gente teria que trazer glória para si? Agostinho, comentando a questão lá do livre-arbítrio, né, ele cita um texto em 1 Coríntios, esqueci agora o texto, mas aí ele vai citar justamente esse ponto. O que é que você tem que não tenha sido dado a você? Aí Agostinho diz, tudo nos foi dado por Deus, até a liberdade que nós temos. Então, tudo é para a glória de Deus. O lema de Calvino, a sua vida todinha era essa,
tudo é para a glória de Deus. Se a gente fizesse como Calvino, Senhor, eu não quero que tenha nenhum, quando eu morrer, que eu seja enterrado e que não exista nem lápide no meu túmulo, para que somente o Senhor seja lembrado e não eu. Pode ser radical, né? Mas é o testemunho de alguém que está dizendo assim, quem sou eu diante do Senhor? Tudo que eu fiz é para a tua glória. Tudo que a gente tem que fazer é para isso, irmãos. É para a glória de Deus, sem nenhuma necessidade de dizermos assim, Deus, eu fiz isso, eu quero que as pessoas vejam, porque eu quero ser reconhecido no meu trabalho. Se tem uma coisa que nós precisamos ser reconhecidos no nosso trabalho, é o nome de Deus sendo honrado através da nossa vida. Somente isso, sabe por quê, irmãos? Porque nós devemos ser os melhores trabalhadores da nossa empresa, uma vez que nós conhecemos a Deus, não por se aparecer, mas porque Deus tem que ser digno de louvor e de toda glória, para que vejam as obras de Deus em nós e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. É isso que nós devemos ser na igreja, no trabalho, na escola, seja onde for, com os amigos, tudo tem que fazer com que o nome de Deus seja glorificado. As nossas obras têm que dizer assim, todas elas foram dadas por Deus e todas elas são para a glória de Deus. E nada mais do que isso. Aí você tem que fazer uma oração assim todos nós devemos fazer, Senhor, mata o meu velho homem, porque todo dia ele está dizendo, você é que tem que ser adorado, você é que tem que ser exaltado, você é que é a raridade, você é que é o ouro puro de Ofir, você é que é a pessoa mais perfeita desse trabalho, então você tem que ser exaltado mesmo. A nossa oração é, Deus, mata esse velho homem, mate ele. Aí você diz, eu pego a mesma palavra de Lutero, eu fui batizado, eu pensei que o miserável tinha morrido lá, ele sabe nadar, mas Senhor, afogue ele, mate ele. Quer ser igual a Deus, né? E aí, esse é um problema desde a queda, porque na queda, o ser humano, ele quis ser como Deus, querer a glória para si. Percebe isso? Esse é um problema que nós temos. Aí uma coisa que a gente volta e meia escuta, meu marido não me reconhece, minha esposa não me reconhece, meus filhos não me reconhecem, minha mãe e meu pai não me reconhecem. Aí você fica morrendo por dentro, porque quer reconhecimento. Mas Deus te conhece. E se Deus nos conhece, essa é a melhor coisa que nós podemos ter. Porque aí nós somos amados, nós temos a misericórdia, nós temos a graça, e nós sabemos que todas as nossas obras não são em vão no Senhor. Como diz o autor de Hebreus, no capítulo 6, Apocalipse 14 também, né? No Senhor, Paulo também vai dizer isso, acho que é 1 Coríntios, agora eu não estou lembrado do texto, mas Hebreus capítulo 6, o autor, ele falando lá, ele diz assim, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois serviste e ainda servis aos santos. Então veja, nós já temos as nossas obras reconhecidas diante de Deus, que é para a glória dele. Então façamos tudo para a glória do Senhor, sem necessidade de sermos vistos. Caminhando aqui, irmãos, a vida cristã deve ser uma vida de busca pela perfeição, tendo Jesus como modelo e alvo final da nossa vida devota a Ele. É uma vida de adoração verdadeira e temor a Deus. E por fim, o resumo de tudo isso é o seguinte. A gente chega em Miqueias,
Amém. Glória a Deus. E o meu. No meu ponto de vista, qualquer cristão, que se diz cristão, e tem consigo arrogância, orgulho, avareza, essas coisas, Deus está longe disso. Deus não está perto de uma coisa de arrogante. Deus ama a humildade da vida do povo. É verdade, não é? Verdade, com certeza. Agostinho dizia, qual é a virtude da vida cristã? Humildade, humildade, humildade. Né? É uma luta. Irmãos, o resumo de tudo isso é que a vida cristã é uma imitação de Cristo em todas as coisas. Ele é perfeito, nós devemos ser também. Ele ama Deus Pai acima de tudo, nós devemos amá-lo assim também. Resumindo, a irmã falou uma palavra muito boa, é uma jornada com Deus, lado a lado, de imitação. Que coisa, né? Ser de imitadores de Deus, imitadores de Cristo. Cristo é o alvo da nossa vida, ninguém mais. Não tem ninguém que possa ser como Ele. Pode falar, Wesley, pode falar. Assim. E aí eu trago apenas 2 aplicações para nós nessa manhã. A primeira delas é a seguinte: como temos vivido para Deus ou para si mesmos? Quando a gente estuda esses 5 pontos calvinistas, nós devemos entender, não é apenas meras doutrinas para aprender na igreja. Elas têm um sentido para a nossa vida. E o sentido é, qual é a meta da minha vida? É prêmio da soberana vocação em Cristo? Perfeição nele? Ou é eu viver para si mesmo? Ser um egoísta a vida todinha? Segundo, aí é uma pergunta difícil mesmo, né? Pergunta difícil que... Veja, as pessoas têm visto Cristo em nós? É uma pergunta fácil de responder. Você chegar para alguém assim e dizer, meu amigo, você vê Cristo em mim? Não é fácil, né? Olhando para nós mesmos, fazendo aquela reflexão que Paulo diz, examinai-vos a vós mesmos, para saber se estáis na fé, se é que não já estáis reprovados. E aí olhando para essa criatura pecadora, que às vezes é arrogante, que às vezes é presunçosa, que às vezes é o que mais? Falta humildade. Olha, irmãos, eu vou dizer um negócio. Se eu for parar diante de Deus, para dizer assim, Senhor, o que é que o Senhor pensa de mim? Uma coisa eu sei, eu sou amado, isso eu tenho plena certeza.
Um bom exemplo de Pedro é o que o pastor pregou, acho que foi domingo passado, sobre a negação, não foi? É que Pedro disse, Senhor, nunca vou te negar. É a nossa presunção. Pode falar, irmão Pedro, que o senhor ia falar. Como é? Sim. Tá ligado, né? Isso. Especialmente se você mora num condomínio. Eita, olha aí. Condomínio é. Exatamente, pastor. É isso que eu estou dizendo, que você vigiar em cada detalhe, né? Às vezes, num detalhezinho, você se mostra que não é um cristão, né? E quando eu estava falando daquela questão da reclamação pública, por exemplo, uma pessoa vai reclamar de um produto dela, aí ela entra abre um processo, aí a pessoa quer milhões e milhões de indenização por um produto. Mas aí, o cristão, ele vai querer o que ele tem direito, que é o produto, né? Mas aí, se a pessoa não for honesta e como hoje é o próprio, assim, essas coisas dão muito direito ao cliente, ele vai querer uma indenização absurda, entendeu? Eu já vi, Uhum. eu falo assim, de exemplos que eu vejo, né, de pessoas que muitas vezes cristão aí, assim, eu não concordo, né, a pessoa querer coisas que não tem o direito, ter um absurdo por uma coisa assim. Eu não concordo não, eu acho que se você vai entrar na justiça por algo, é porque aquilo seja justo. Essa, Algumas coisas que a Bíblia nos chama, não é nem para a gente procurar justiça, a gente perdoa. Né? A gente perdoa. Existe o que é o perdão? O perdão é a remissão da pena. Não, fulano de tal, ele merecia receber isso. Não, eu vou perdoar ele. Eu vou remir a pena. Não vou mais procurar o meu direito. Pronto. Mateus 18, né? A parábola. E o perdão, uma coisa muito importante, irmãos, é a remissão da pena. E esquecer completamente, viu? Que é aquele negócio que você lembra, Raí, que você fez comigo. Não, isso não é perdão. Não é perdão. Isso é rancor, é remorso. Eu e uma soberana que tiveram R$ 125 acerca de Deus perdão. Nunca vou procurar. Só perdoar. E a partir de hoje o senhor também não vai mais falar lá. Então, irmão, só concluindo, essa pergunta ela é proposital e quando eu coloquei eu pensei assim, é proposital porque eu também faço a mesma reflexão. E de fácil, não é fácil pensar assim, o que as pessoas pensam de mim, né? Mas vamos orar a Deus, vamos agradecer por mais uma aula. Versículo. O versículo é Efésios 4, 23 e 24. 4, 23 e 24.